Aqui é a professora Betânia e hoje a nossa aulinha 1, tá certo? Quero dizer inicialmente que eu adoro dar o conteúdo do nono ano, eu amo o conteúdo do nono ano. Gente, no nono ano, nós, como eu já falei para vocês em outra ocasião, a gente estuda sobre Química e Física. Então, nessa Química e Física, vocês vão entender o porquê de muita coisa, tá certo? Vai ser muito bacana, muito legal. Espero que vocês gostem das minhas aulas, tá certo? E minha matéria é Ciências, né? Então, vamos lá. Gente, eu não sei se vocês já viram aquela piadinha que às vezes as pessoas chegam para uma pessoa mais velha e diz assim: o seu filho já tomou H2O? Aí a pessoa fica assim, ai meu Deus, achando que é a coisa mais errada de uma droga, alguma coisa desse tipo, né? Mas, gente, o que seria H2O? H2O é a nossa água, né? A nossa querida água. Então, o que seria H2O? Essa simbologia é o quê? Gente, H é hidrogênio e O é oxigênio. Então, H2 significa o quê? Que na molécula, aqui embaixo, que vocês estão vendo, ó, tem dois H's em azul, significa dois átomos, né, de oxigênio, de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, a molécula da água, ela é formada por quê? Por dois átomos desse que vocês estão vendo aí, chamado hidrogênio, esse aqui, dois desse e um desse aqui, tá certo? Então, esse átomo de dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio vai formar a nossa água. E nos cabe arremeter aqui agora, gente, sobre a água, esse tão importante para tudo. Gente, a água é o solvente universal. A água está no seu sangue, está no alimento, está em tudo. Vocês sabem onde é que a água está, por amor de Deus. Então, vamos ver os estados físicos da água. Observem aí que a água ela tem 3 estados físicos, tá certo? Então, vamos lá. Água no estado líquido. Eu quero que vocês olhem essas bolinhas azul que tem dentro. Água no estado líquido, como é que tá? Será que a água tá parada totalmente? Tá não, gente. Mesmo ela ali parada, ela tá se movimentando. Então, a água em estado líquido, tá vendo que as moléculas dela estão longe umas das outras. Aí vamos supor que eu aqueça essa água e ela vire o vapor, o gás, né? Como tá lá em cima nas nuvens, gasoso, estado gasoso. Então, vocês estão vendo que as moléculas azuis, elas estão mais separadas umas das outras, né? Então, o que que acontece? Se eu, por acaso, pegar essa água e congelar ela, então ela vai virar o quê? Cubos de gelo. Aí o que vai acontecer? Significa que ela foi ficando uma atrás da outra, formando uma filinha. Ela vai ficar rígida, sólida. Então, a água do estado sólido é porque ela se compacta, ela fica juntinha uma da outra, tá certo? Eu não sei se vocês já viram, talvez não, que vocês não mexem muito com essas coisas, que quem vai mexer mais é a mãe de vocês. Quando a gente coloca alguma coisa para congelar num vidro, num plástico, ele estufa. Por quê? Porque essas moléculas elas vão se organizando, elas vão formando, é como se elas aumentassem a organização umas das outras, certo? Gente, eu coloquei esse sol aqui porque para vocês entenderem que aqui no livro de vocês fala sobre a energia, tá certo? E a energia vai nos remeter a uma coisa muito importante, que é uma das questões do exercício que eu passei para vocês, tá certo? Que é a questão da matéria. Gente, o que será a matéria? Gente, matéria é energia condensada. Então, a energia que está lá no Sol, ela viaja pelo espaço aqui pra gente. E o que que acontece? Ela vai se transformar em nosso alimento. Então, a energia que vem do Sol, a luz do Sol, ela não fica inerte. Ela não fica ali à toa, parada, só bate aqui na minha pele e sai. Pelo contrário, a energia do Sol, ela é assimilada pelas plantas, ela aquece o planeta Terra para não congelar. E também, gente, ela nos ajuda na síntese de uma vitamina importantíssima chamada vitamina D, tá certo? E essa vitamina D é importante para o nosso corpo. Então, o que existe no universo é matéria. A ausência de matéria é o que? É o vácuo, certo? Não tem vácuo no espaço. Por exemplo, aqui no planeta Terra, a gente tem o que de matéria? As plantas, a terra,
o meu caderno, o meu livro, eu sou matéria, a água é matéria. E o ar, será que o oxigênio é o ar, é matéria? Eu vou demonstrar aqui rapidamente para vocês uma experiênciazinha, não sei se vocês dá para vocês perceber. Eu tô aqui com uma seringa, ela tá vazia, ó. A minha seringa tá vazia. Então eu vou puxar um pouquinho de ar aqui para dentro da minha seringa para vocês verem se o ar existe ou não, ó. Tá aqui, eu enchi a minha seringa de ar. Vou agora botar mais um pouquinho de ar. Deixa eu abanar para entrar mais ar. Difícil, viu? Colocar ar aqui dentro. Meu Deus, ai, chega. Eu em plena aula com essa dificuldade. Pronto, enchi. Aí eu venho aqui, ó, tampei aqui a saídinha de ar. E eu vou agora empurrar para ver se eu consigo. Olha só. Eu só consigo, gente, empurrar até aqui. Veja como o meu dedo tá branco, como eu tô fazendo força. Tá vendo? Então significa o quê? Que aqui dentro tem alguma coisa que não consegue, escutaram? Sair. Então significa o quê? Que a seringa aqui é a demonstração de que o ar existe. Enchi de ar, ó, e não consigo, escutaram? O ar existe, o ar tem massa, o ar ocupa lugar no espaço. Então matéria é o quê? É tudo que ocupa lugar no espaço, tá certo? Como é que diminui? Aqui. Pronto. Então, o Sol é nossa fonte de matéria-prima de quê? De energia. Tá certo? Gente, um conceito que a gente vai estudar muito e falar muito esse ano vai ser sobre o quê? Sobre o átomo. Tá certo? Então, o que é átomo, né? Átomo é a menor parte da matéria. Vai ser a menor parte da matéria. Em outras aulas a gente vai estudar com muita profundidade, tá certo? Mas basta vocês saber o quê? Que ele foi... A primeira vez que ele foi... esse termo ele foi desenvolvido foi no ano de 450 antes de Jesus nascer, ou seja, há mais ou menos 2.500 anos atrás. Então, Demócrito e Leócipo fizeram o que? Eles começaram a questionar de que as coisas são feitas. Então, a demonstração de Demócrito foi que ele se abaixou na terra e fez um castelinho de areia e disse, olha, isso aqui é a matéria. Se eu pegar a matéria com minha mão e esmiuçar a areia, ó, os últimos grãozinhos, quando eu chegar no último grãozinho, eu vou chegar na última parte da matéria, que vai ser chamada de átomo. Ou seja, seria a última parte que eu não poderia mais dividir. Detalhe, gente, presta atenção. Hoje, a partir dos anos do século XX para cá, a gente já consegue dividir o átomo, tá certo? Inclusive bomba atômica é divisão de átomo, energia nuclear é divisão de átomo. Isso aí a gente vai estudar mais para frente, tá certo? Então, é dessa maneira, né, que átomo significa o quê? Não parte, tá certo? Essa pessoinha aqui, gente, que Eduardo conhece bem, Eduardo aí da sala, né? É quem o meu querido, meu maravilhoso, magnífico Nikola Tesla, que eu assisti a série dele várias vezes na minha adolescência, na TV Escola. E Nikola Tesla, gente, ele é o responsável pelo estilo de eletricidade que nós temos hoje. Então ele, gente, desenvolveu e patenteou, se eu não me engano, mais de 700 patentes ele tem, viu? Desde controle remoto, a energia transmitida sem fios. Minha gente, Nikola Tesla, depois eu vou fazer uma aula show para vocês sobre ele. Vocês vão amar, certo? E esse maravilhoso aqui, ele é o grande representante aos meus olhos da física, né? Ele, Albert Einstein, vários outros, mas eu gosto muito dele, tá certo? Olha aqui uma fotozinha dele, ó, no laboratório dele. Tá vendo esse negócio aqui comprido preto? É uma bobina. É a bobina de Tesla. Gente, incrível, viu? Inclusive, Eduardo vai me ajudar com algumas coisinhas dessa aula, tá certo? Esses são os fenômenos químicos. Os fenômenos físicos, né? E os fenômenos químicos, gente. Vou dar um exemplo para vocês aqui de fenômeno químico. Nem coloquei o slide, ó. Fenômeno químico, eu vou dar um exemplo para vocês. O fenômeno físico, não existe alteração da estrutura da matéria. Por exemplo, água é água, vapor, água é água, líquida, água é água, sob forma de gelo. Porém, se eu alterar a substância, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês já estão, quando vocês pegam leite e faz coalhada, né? Que a mãe de vocês faz. Então, o que é coalhada? Coalhada não é leite.
coalhada é as fezes das bactérias. Ou seja, a nossa mãe pega o nosso leite, coloca um coalhozinho ali, que são o quê? Bactérias, lactobacilos, né? Bactérias que vão apodrecer o leite. Ou seja, elas vão beber o leite e fazer cocô de leite. Então, o cocô delas vira a coalhada. Então, isso é um fenômeno quê? Químico, quando existe o quê? Uma modificação na estrutura da substância. Tudo isso nós vamos estudar com mais profundidade nas próximas aulas, tá certo? E eu vou deixar o meu agradecimento a vocês. Vai ser um ano maravilhoso. A gente sabe que nós vamos enfrentar muitas dificuldades nesse começo de ano, mas se Deus quiser vai tudo passar. Eu quero agradecer a todos. Fiquem em paz, bons estudos. Organizem o caderno de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo no meu privado, tá certo? Porque o grupo, tem muita gente falando nos grupos, aí às vezes se perde. Mas se vocês podem estar comigo no privado, viu? Agradeço a todos.